Beleza, pessoal? Então aqui vamos continuar depois de ter respondido uma centena de e-mails aí. Volto aqui para responder fazer mais algumas videoaulas para vocês. Então, só para finalizar, pessoal, rapidinho agora que eu reassisti minha última aula e vi que eu esqueci de falar um item aqui. Eu acho que até eu comentei alguma coisa, mas não implementei, que é o keyword. Esse keyword seria para a gente poder filtrar, né, as imagens como se fosse por categorias. Vamos supor que eu tivesse aqui que esses dois primeiros aqui fossem do básico e esses outros aqui fossem do avançado, por exemplo. É só suposição, né? Ou, por exemplo, videoaulas de Java e videoaulas de C Sharp, por exemplo, ou de ASP. Poderia ter vários cursos de um, vários cursos de outros. Poderia separar isso por categorias, né? Então, como eu só tenho 4 aqui, eu vou botar então 2 categorias para o básico e 2 para o avançado. Isso tu vai fazer através do keyword. Então, através desse keyword aqui, é que você vai estar implementando então essa categorização, esse filtro, na verdade, né? Então, tu faz um filtro. Vamos supor que esses dois primeiros seriam do básico, certo? Veja, pessoal, isso aqui é apenas pedagógico, tá? Deixa eu dar aqui um Ctrl V. Esses dois seriam do básico, já esses dois seriam, por exemplo, como se fosse de um avançado, tá? Veja que algoritmo não pode ser do avançado, só se fosse complexidade de algoritmo, alguma coisa assim, né? Avançado, pronto. Eu já tenho essas duas categorizações aqui, o C Sharp. O C Sharp e o Java seriam do básico, e o algoritmo e o Android seriam do keyword, ou seja, da categoria avançado. A relevância, eu já expliquei isso aqui, né, do Impressions, tá explicadinha para vocês. Então vamos fazer agora da categorização. Bom, como é que eu vou fazer essa parte da categorização? Acredito eu que se vocês forem assistir as aulas, se você for analisar, parar, pensar bem certinho, acredito até que você consiga implementar sozinho, certo? Você já aprendeu que basta você ir selecionar o componente e nas propriedades, veja que nós temos aqui o keyword, onde é que tá aqui, ó? Keyword filter, é esse cara aqui. Então, por exemplo, eu quero que ele filtre pelo básico, certo? Keyword filter básico. Aí, se você implementar isso daqui, se você rodar ele, então ele só vai aparecer do C Sharp e do Java, que são do básico. Então veja que a gente vai atualizar aqui, ó, C Sharp, atualizei de novo C Sharp, atualizei de novo C Sharp, e daí Java. É porque, na verdade, a relevância que a gente colocou para o C Sharp é 100 e é 20, ou seja, é 5 vezes mais relevante, por isso que ele está aparecendo muito mais. Mas veja que só aparece dos dois. Por quê? Porque a gente implementou lá o filter, né? Agora, vamos supor que eu não quisesse mais do básico. Vamos parar aqui. Eu não quisesse mais do básico, e sim do avançado. Então, aqui o meu key filter aqui seria avançado. Avançado. Certo? Avançado. Então, vamos rodar aqui. Então, agora ele vai aparecer sempre os banners. Aqui, ó, algoritmo e lógica. Vamos avançar aqui. Estou atualizando aqui Android. Algoritmo e lógica. Porque algoritmo e lógica eu botei com mais relevância do que Android. Mas veja que está aparecendo, então, aqui somente esses dois aqui. Tá certo? Veja que, na verdade, é extremamente simples isso, né, pessoal? Realmente é extremamente simples. É claro que tu poderia pegar esse filtro e ter numa base de dados ou ter num arquivo aqui. Tu poderia configurar, por exemplo, tu poderia ter aqui em tempo de execução configurar para tu ter um menu onde tu fosse selecionar então qual seria o tipo de filtro aqui, né? Vai ser o básico, vai ser o avançado. Então tudo isso aqui você poderia configurar, você poderia até ter um text box aqui para você digitar
o básico, o avançado, enfim, cara, tu pode realmente fazer o que quiser. Se tu quiser, veja que nós implementamos, a gente implementou isso daqui, a gente colocou isso aqui na própria variável, né? Veja que a gente veio aqui e implementou nas próprias propriedades aqui. Se você quiser não colocar aqui no Keyword Filter, obviamente que você poderia ir lá na programação e implementar aqui dentro, certo? Poderia vir aqui e implementar ele aqui dentro. Então, simplesmente você ia pegar aqui o AD Rotator 1, no caso aqui, ia colocar aqui um Key Filter aqui, ok, filter, e aqui tu ia colocar o filtro básico, por exemplo, né? Básico, pronto. E opa, básico sem, eu botei sem o acento, né? Tá? Então, pessoal, da mesma forma, tu poderia ter essa informação por numa base de dados, num parâmetros iniciais, e toda vez que ele fosse inicializar, ele ia analisar e ia colocar aqui, ó, veja, colocou aqui do básico, ó. Então, tá colocado aqui do básico e deu pra bola. Veja que realmente é muito simples isso daqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Certo? Um abraço, até mais e tchau.